Imagine um galã que faz o mundo suspirar com seus papéis apaixonados, mas cuja vida amorosa real é um enigma que intriga milhões. Na Coreia do Sul, onde a Hallyu transformou atores em ícones globais, Hyun Bin se destaca como um símbolo de romantismo, com sua trajetória marcada por rumores, paixões confirmadas e mistérios que alimentam a imaginação. Desde seus primeiros sucessos até seu conto de fadas com Son Ye-jin, cada capítulo de sua vida amorosa reflete o poder dos K-dramas de conectar corações, enquanto levanta questões sobre o preço da fama. Vamos mergulhar nos segredos, especulações e histórias que fizeram de Hyun Bin o namorado dos sonhos da Hallyu, deixando você decidir o que é verdade e o que é apenas um roteiro perfeito. Hyun Bin não é apenas um rosto bonito. Ele é um fenômeno cultural cujos papéis em Secret Garden e Crash Landing on You o transformaram em um ícone da Hallyu. Sua habilidade de dar vida a personagens intensamente românticos criou uma legião de fãs que sonhavam em desvendar quem ocupava seu coração fora das telas. Cada novo drama trazia especulações. Seria sua química com as colegas de elenco um reflexo de algo real? A mídia sul-coreana, sempre atenta, transformava cada interação em manchete, alimentando uma curiosidade global. Mas, por trás do charme, Hyun Bin mantinha uma reserva que tornava cada pista um mistério fascinante. Como alguém tão exposto conseguia proteger sua vida pessoal? Essa aura de mistério não surgiu por acaso. Na Coreia do Sul, celebridades vivem sob uma pressão constante, onde cada gesto é interpretado como uma possível revelação. A cultura de fãs, intensificada por redes sociais, analisa desde olhares em eventos até comentários casuais, criando narrativas que misturam ficção e realidade. Para Hyun Bin, isso significava navegar um terreno onde sua vida amorosa era tão comentada quanto seus papéis. Comparado a outros astros, como Lee Min-ho, ele optava pelo silêncio, uma estratégia que protegia sua privacidade, mas também aumentava sua mística. O que tornava suas histórias tão cativantes? O impacto de Hyun Bin vai além da atuação. Seus dramas, que alcançam milhões em plataformas como a Netflix, conectam culturas de Seul a São Paulo, onde fãs organizam eventos para celebrar suas histórias. Essa popularidade global transformou cada rumor sobre sua vida amorosa em um evento cultural. Mas isso levanta uma questão: até que ponto a vida de uma estrela pertence aos fãs? A habilidade de Hyun Bin em manter segredos, mesmo sob os holofotes, sugere uma força que poucos possuem. Como ele equilibrava a pressão de ser um ícone com o desejo de uma vida normal? A Hallyu, em sua ascensão, criou um palco único para Hyun Bin. Quando ele surgiu, os K-dramas estavam conquistando o mundo, e ele se tornou um de seus rostos mais reconhecíveis. Cada projeto trazia novas especulações, alimentadas por uma indústria que thrives on romance, tanto na tela quanto fora dela. Comparado a astros do K-pop, que enfrentam contratos restritivos, Hyun Bin tinha mais liberdade, mas ainda precisava lidar com a expectativa de ser o galã perfeito. O que isso revela sobre o peso da fama no amor? Essa introdução à vida amorosa de Hyun Bin nos convida a refletir sobre nossas próprias expectativas. Em um mundo onde todos enfrentamos olhares curiosos, seja de amigos ou redes sociais, como protegemos o que é mais íntimo? A história dele é um espelho, cheia de paixão, mistério e a busca por autenticidade em meio à pressão. Um dos capítulos mais marcantes da vida amorosa de Hyun Bin foi sua relação com Song Hye-kyo, um verdadeiro marco na Hallyu. Após contracenarem em The World That They Live In, a química entre eles era tão intensa que parecia transcender o roteiro. Quando as agências confirmaram o namoro, os fãs explodiram de entusiasmo, vendo neles a realização de um conto de fadas. A combinação de dois astros em ascensão, com carreiras brilhantes, parecia perfeita. Mas o que fazia esse romance tão especial para o público? A relação enfrentou desafios únicos. Na Coreia do Sul, onde a mídia acompanha cada movimento das celebridades, Hyun Bin e Song Hye-kyo viviam sob uma lupa. Paparazzi capturavam cada saída e manchetes dissecavam cada detalhe. Fontes sugerem que essa pressão constante desgastou a dinâmica do casal, criando tensões que nem mesmo o amor poderia superar. O alistamento militar de Hyun Bin, obrigatório na Coreia, marcou um ponto de virada, afastando-os fisicamente e emocionalmente. Como um casal pode manter a chama acesa sob tanto escrutínio? O término chocou os fãs, que sonhavam com um final feliz digno de um drama.
A ruptura não foi apenas um evento pessoal. Foi um momento que revelou como a fama pode complicar o amor. Para Song Hye-kyo, trouxe ainda mais atenção à sua vida pessoal, enquanto para Hyun Bin, consolidou sua imagem de galã reservado. Comparado a outros casais, como Rain e Kim Tae-hee, que enfrentaram menos exposição, esse romance foi mais vulnerável, com a mídia dedicando grande parte de sua cobertura à vida amorosa deles. Por que o público era tão obcecado? Anos depois, rumores de uma possível reconciliação reacenderam a chama da especulação. Fotos desfocadas e teorias nas redes sociais sugeriam encontros secretos, embora as agências negassem tudo rapidamente. Esses boatos mostram como o passado de uma estrela nunca desaparece completamente, especialmente na era digital. O que mantém os fãs tão apegados a uma história que terminou? A nostalgia de The World That They Live In e a esperança de um final diferente alimentavam essas teorias. Esse romance nos faz refletir sobre o equilíbrio entre amor e exposição. Assim como Hyun Bin e Song Hye-kyo, todos enfrentamos expectativas externas em nossas relações. Como decidimos o que compartilhar e o que guardar? A história deles é uma lição sobre os desafios de amar em um mundo que está sempre observando. Menos comentado, mas igualmente intrigante, foi o breve namoro de Hyun Bin com Kang So-ha. Confirmado pelas agências, o relacionamento surpreendeu por sua discrição, já que ambos evitavam a exposição pública. Kang So-ra, conhecida por Dr. Stranger, era uma figura respeitada, e a relação parecia prometer estabilidade. Mas por que esse romance passou quase despercebido? O que ele revela sobre a busca de Hyun Bin por um amor mais tranquilo? O contexto era crucial. Hyun Bin estava em uma fase de projetos ambiciosos, enquanto Kang So-ha consolidava sua carreira. Reportagens sugerem que agendas lotadas foram um obstáculo, um problema comum entre celebridades cuja vida é dominada pelo trabalho. Na Coreia, onde jornadas longas são a norma, equilibrar amor e carreira é um desafio. Esse término amigável, sem escândalos, destacou a maturidade do casal, mas também deixou perguntas. O que poderia ter sido? A descrição desse romance foi sua marca registrada. Diferentemente de outros casais que alimentam a mídia, Hyun Bin e Kang So-ra optaram pelo silêncio, gerando poucos rumores. Essa escolha reflete uma tentativa de proteger a intimidade, algo raro em uma indústria onde relações viram espetáculo. Comparado ao breve namoro de Lee Min-ho e Park Min-young, que atraiu mais atenção, esse foi mais reservado, sugerindo que Hyun Bin buscava um refúgio da fama. Como manter um amor em segredo em um mundo que exige transparência? Os fãs respeitaram a privacidade do casal, um contraste com a pressão enfrentada por Hyun Bin em relações anteriores. Isso mostra como a maturidade de uma estrela pode moldar a reação do público. Mesmo assim, especulações sobre a profundidade da conexão persistiram, com alguns sugerindo que a falta de exposição foi uma decisão estratégica. O que esse silêncio diz sobre o verdadeiro Hyun Bin? Essa história nos convida a pensar sobre o valor da privacidade. Em nossas vidas, enfrentamos a pressão de compartilhar tudo nas redes sociais. Como decidimos o que guardar para nós mesmos? O romance de Hyun Bin e Kang So-ra é um lembrete de que, às vezes, o amor mais genuíno floresce longe dos holofotes. Se houve uma colega de elenco que incendiou a imaginação dos fãs, foi Ha Ji-won. Em Secret Garden, a química entre ela e Hyun Bin era tão poderosa que parecia impossível ser apenas atuação. Ganharam prêmios como melhor casal, e cada cena era um festival de emoções. Os fãs estavam convencidos de que havia algo mais nos bastidores. Mas era apenas talento ou havia uma faísca real? O impacto de Secret Garden foi imenso. O drama não só marcou a carreira de Hyun Bin, mas criou uma narrativa romântica que os fãs abraçaram. De olhares intensos a momentos descontraídos em entrevistas, cada interação era dissecada em busca de pistas. A negação das agências, afirmando que eram apenas amigos, não convenceu o público, que via na química algo além do roteiro. Como distinguir a magia da atuação de um sentimento verdadeiro? As consequências foram significativas. Para Ha Ji-won, os rumores trouxeram mais atenção à sua vida pessoal, enquanto para Hyun Bin, reforçaram sua imagem de galã definitivo. Essa pressão, no entanto, criou expectativas. Cada nova colega de elenco era vista como uma potencial parceira. Comparado a outros casais de dramas, como Lee Dong-wook e Yoo In-na, que enfrentaram especulações semelhantes, o caso de Hyun Bin e Ha Ji-won
se destacou pelo impacto cultural do drama. Por que os fãs insistiam em acreditar no romance? Culturalmente, Secret Garden reflete como os K-dramas criam expectativas irreais sobre o amor. Fãs, imersos em histórias épicas, projetam essas fantasias nos atores, confundindo ficção e realidade. Isso levanta uma questão ética. É justo esperar que atores vivam os romances que interpretam? A história de Hyun Bin e Ha Ji-won mostra como o talento pode criar ilusões poderosas. Já sentiu que dois atores parecem destinados a ficar juntos por causa da tela? Essa história nos convida a refletir sobre onde termina a atuação e começa a realidade, um dilema que acompanha Hyun Bin até hoje. Um capítulo menos conhecido da vida amorosa de Hyun Bin envolveu Tang Wei, a atriz chinesa que contracenou com ele em Late Autumn. Quando se soube que Tang Wei comprou uma propriedade na Coreia, rumores de um romance cruzaram fronteiras. A química na tela, que explorava um amor profundo e trágico, alimentou especulações. Mas seria possível que essa conexão tivesse ido além das câmeras? O contexto desse rumor é fascinante. Late Autumn foi um projeto ousado, unindo os cinemas coreano e chinês, e a química entre Hyun Bin e Tang Wei era um dos pontos fortes. No entanto, barreiras como idioma e cultura tornavam um romance improvável. Reportagens sugerem que a compra da propriedade foi uma decisão prática, mas os fãs sonhavam com uma história de amor transnacional, o que tornava esse rumor tão intrigante. As consequências foram sutis, mas relevantes. Para Hyun Bin, reforçou seu apelo global, enquanto para Tang Wei, destacou o interesse dos fãs coreanos. Comparado a outros rumores, como os com Ha Ji-won, esse foi menos persistente, mas único por sua natureza internacional. Em um mundo onde colaborações entre Coreia e China crescem, esse caso mostra como os fãs interpretam conexões entre estrelas de diferentes culturas. Como a globalização da Hallyu afeta a vida pessoal dos atores? Esse rumor também reflete o poder dos filmes de criar narrativas românticas. A história de amor em Late Autumn era tão envolvente que os fãs queriam que fosse real. Isso levanta uma pergunta: o que torna um romance entre culturas diferentes tão fascinante? A história de Hyun Bin e Tang Wei sugere que o amor, real ou imaginado, não conhece fronteiras. A história de Hyun Bin e Song Ye-jin é o ápice de um sonho para os fãs. A química em Crash Landing on You era tão intensa que parecia impossível ser apenas atuação. Quando confirmaram o namoro, o mundo celebrou e o casamento marcou um marco na Hallyu. Como passaram de colegas de elenco a marido e mulher? O que tornou essa relação tão especial? Tudo começou em The Negotiation, onde uma faísca já era visível, mas Crash Landing on You selou o destino deles. A história de um amor impossível entre um soldado norte-coreano e uma herdeira sul-coreana capturou corações globais. Fãs, apelidando-os de Riri, dissecavam cada cena, de olhares a gestos nos bastidores. A popularidade do drama amplificou o interesse, com buscas sobre a relação explodindo online. Como a química na tela se transformou em amor real? A confirmação do namoro foi um momento de euforia, como se um K-drama tivesse ganhado vida. Diferentemente de outros casais, como Brad Pitt e Angelina Jolie, cuja relação enfrentou controvérsias, Hyun Bin e Song Ye-jin mantiveram uma imagem positiva. Sua discrição e autenticidade conquistaram até os mais céticos. Comparado a Song Joong-ki e Song Hye-kyo, que enfrentaram mais escrutínio, esse romance foi recebido com apoio massivo, o que fazia os fãs torcerem tanto por eles. O impacto vai além do pessoal. Para a indústria, o casal tornou-se um símbolo de como os dramas podem influenciar a vida real. O casamento, coberto globalmente, inspirou eventos de fãs em lugares como a América Latina. Culturalmente, mostra o poder dos K-dramas de conectar corações, com os fãs projetando suas esperanças de amor verdadeiro no casal. Como os dramas moldam nossas expectativas de amor? Anos após o término com Song Hye-kyo, rumores de uma possível reconciliação reacenderam a curiosidade. Fotos desfocadas e especulações nas redes sociais criaram uma tempestade midiática, embora as agências negassem tudo rapidamente. Por que esses boatos voltaram? O que dizem sobre a fascinação por Hyun Bin? O contexto é intrigante. Enquanto Hyun Bin consolidava sua relação com Song Ye-jin, especulações sobre Song Hye-kyo pareciam fora de lugar, mas refletiam o desejo dos fãs de reviver um romance icônico.
As redes sociais amplificaram o rumor, com hashtags gerando milhões de interações. A negação foi clara, mas teorias de encontros secretos persistiram. Como o passado de uma estrela continua a influenciar seu presente? As consequências foram significativas. Para Song Hye-kyo, os rumores reavivaram o interesse em sua vida pessoal. Para Hyun-bin, destacaram a dificuldade de deixar o passado para trás. Comparado a Lee Min-ho, cujos rumores com ex-namoradas também persistem, a intensidade veio do legado de The World That They Live In. Por que os fãs se apegam tanto a essas histórias? Esse caso reflete como as redes sociais transformam especulações em narrativas poderosas. Em um mundo onde uma foto pode virar manchete, as estrelas enfrentam um escrutínio constante. Isso levanta uma questão ética. Até que ponto os fãs têm direito de especular sobre a vida de seus ídolos? A história de Hyun-bin e Song Hye-kyo nos lembra que o passado pode sempre retornar. Você acha que os fãs deveriam deixar o passado das estrelas para trás? Essa história nos convida a refletir sobre como as narrativas do passado moldam nossa visão do presente. Um rumor menos conhecido ligou Hyun-bin a Shin Min-ah, sua colega em Friends, Our Legend. A especulação surgiu quando fundaram uma agência juntos, levantando perguntas sobre uma possível conexão romântica. Embora nada tenha sido confirmado, esse caso mostra como parcerias profissionais podem gerar mal-entendidos. O que há por trás dessas especulações? O contexto é único. Hyun-bin e Shin Min-ah compartilhavam uma visão empresarial, o que levou à colaboração. Reportagens indicam que a relação era estritamente profissional, mas os fãs, ansiosos por romance, interpretaram a proximidade como algo mais. A falta de evidências fez o rumor desaparecer rapidamente, mas deixou uma lição sobre como parcerias podem ser mal interpretadas. Como distinguir o profissional do pessoal? As consequências foram sutis, mas reveladoras. Para Hyun-bin, o rumor destacou seu interesse em diversificar a carreira. Para Shin Min-ah, reforçou sua versatilidade. Comparado a rumores com Ha Ji-won, esse foi menos impactante, mas mostra a dinâmica da indústria. Na Coreia, onde agências controlam narrativas, essas especulações são passageiras. Por que os fãs veem romance em tudo? Reflete como os fãs buscam significado em cada ação de uma estrela. A colaboração era estratégica, mas os fãs a viram como uma possível história de amor. Isso levanta uma questão: como evitar que parcerias sejam mal interpretadas? A história de Hyun-bin e Shin Min-ah nos convida a ser mais críticos com nossas suposições. A vida amorosa de Hyun-bin não pode ser entendida sem considerar a pressão da fama. Na Coreia do Sul, celebridades vivem sob um escrutínio constante, com cada interação analisada. Dos romances confirmados aos rumores com Ha Ji-won, Hyun-bin navegou um mundo onde a privacidade é um luxo. Como essa pressão afeta as relações das estrelas? O contexto cultural é crucial. Na Hallyu, agências gerenciam carreiras e narrativas pessoais, e grande parte das notícias sobre celebridades foca em suas vidas amorosas. Para Hyun-bin, isso significou lidar com rumores constantes, de fotos desfocadas a teorias nas redes. Sua escolha por um perfil baixo protegeu sua intimidade, mas alimentou a curiosidade. Como ele mantinha o equilíbrio? As consequências foram profundas. Hyun-bin aprendeu a equilibrar vida pessoal e imagem pública, uma habilidade que poucos dominam. Comparado a Park Bo-gum, que enfrenta pressão semelhante, ele foi notavelmente discreto. Cada rumor reforçava a narrativa de que sua vida era um drama, aumentando a atenção sobre ele. O que isso revela sobre o custo da fama? Esse tema levanta questões éticas sobre o jornalismo de entretenimento. É justo especular sobre a vida privada de uma estrela? A história de Hyun-bin sugere que a fama tem um preço, pago na esfera pessoal. Sua habilidade de manter a privacidade é um testemunho de sua força. Como ele conseguiu proteger seu coração? Em nossas vidas, também enfrentamos pressões externas. Como lidamos com as expectativas dos outros? A trajetória de Hyun-bin nos convida a refletir sobre como encontrar autenticidade em um mundo que está sempre observando. Hyun-bin não é apenas um ator. É um ícone cuja vida amorosa moldou a percepção dos fãs sobre amor e fama. De romances confirmados a rumores nunca esclarecidos, sua história reflete a Hallyu em seu auge. O que ela nos diz sobre o amor no mundo do espetáculo? Como Hyun-bin se tornou um símbolo de romantismo? Cada relação e rumor contribuiu para sua imagem de galã definitivo.
Seu romance com Son Ye-jin, em particular, é visto como um triunfo não só para ele, mas para os fãs que sonhavam com um final feliz. A popularidade de Crash Landing on You amplificou sua influência, conectando fãs de Seul a Bogotá. Como sua história inspira o público global? Na indústria, Hyun Bin incentivou outros a buscar autenticidade na carreira e na vida pessoal. Comparado a Song Joong-ki, seu enfoque discreto manteve sua reputação intacta. Mas os rumores persistentes mostram que até os mais reservados não escapam do olhar público. O que isso revela sobre a Hallyu? Culturalmente, Hyun Bin representa o poder dos dramas coreanos de conectar corações. Sua vida amorosa, real ou especulada ressoa com fãs que sonham com amores épicos. Como a Hallyu evoluirá? E qual será o papel de estrelas como ele? Sua história sugere que o amor seguirá sendo o coração dessa indústria. Antes de Hyun Bin, Son Ye-jin, uma das atrizes mais respeitadas da Coreia do Sul, tinha uma vida amorosa que, embora discreta, também atraiu a atenção da mídia e dos fãs. Conhecida por papéis em dramas como Something in the Rain e filmes como The Classic, Son Ye-jin sempre foi reservada. Mas alguns rumores e relacionamentos confirmados marcaram sua trajetória. Um dos primeiros rumores envolveu Kim Nam-gil, com quem Son Ye-jin contracenou no drama Shark, 2013. A química intensa na tela levou fãs a especularem sobre um possível romance, especialmente por causa de cenas emocionais e entrevistas onde pareciam à vontade juntos. No entanto, ambos negaram qualquer relação amorosa, afirmando que eram apenas amigos e colegas. A mídia sul-coreana, sempre atenta, analisou cada interação, mas a falta de evidências concretas fez o rumor desaparecer. Esse caso reflete como a química em K-dramas muitas vezes gera especulações. Um padrão comum na Hallyu antes de Hyun Bin, Son Ye-jin enfrentou rumores com outros colegas, como Jung Woo-sung, com quem trabalhou em A Moment to Remember, 2004. A conexão emocional do filme alimentou boatos, mas nunca houve confirmação. Outro nome associado foi Seo Ji-sub, após o filme Be With You, 2018, onde interpretaram um casal apaixonado. Fãs notaram a proximidade deles em eventos promocionais, mas, novamente, Son Ye-jin manteve sua postura reservada e nada foi confirmado. Esses rumores mostram como a carreira de Son Ye-jin, repleta de papéis românticos, sempre gerou curiosidade sobre sua vida pessoal. Diferentemente de algumas celebridades, Son Ye-jin nunca teve um relacionamento público confirmado antes de Hyun Bin. Sua discrição é notável em uma indústria onde a mídia, como a Dispatch, é conhecida por revelar namoros. Fontes sugerem que ela priorizava a carreira, com papéis em projetos de alto perfil que a consolidaram como uma das maiores atrizes da Coreia. Aos 30 anos, quando muitas atrizes enfrentam pressão para se casar, Son Ye-jin parecia focada em sua independência, refletindo a tendência de mulheres coreanas que adiam o casamento. A idade média para o primeiro casamento era de 31,3 anos para mulheres em 2024. Na Coreia do Sul, atrizes como Son Ye-jin enfrentam um escrutínio único. A cultura confucionista valoriza o casamento, mas a modernização trouxe mudanças. Cerca de 30% das mulheres entre 20 e 30 anos dizem não querer casar, segundo a Statistics Korea, devido a custos e pressões profissionais. Para Son Ye-jin, manter a vida amorosa privada era uma forma de proteger sua imagem e evitar especulações que pudessem afetar sua carreira. Como ela navegava essas expectativas antes de Hyun Bin? De amores intensos a rumores que incendiaram a imaginação, a vida amorosa de Hyun Bin é um reflexo fascinante da Hallyu, mostrando como o amor pode florescer sob pressão. Sua história nos desafia a refletir sobre autenticidade, privacidade e o poder dos sonhos. Curtiu? Deixe seu like, inscreva-se e conte nos comentários qual romance ou rumor te marcou mais. Clique no vídeo na tela para mais histórias das suas estrelas favoritas.